Olá você, sejam bem-vindos a mais um TV Você, eu com vocês e vocês comigo sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Hoje nós estamos aqui chiques e famosos, porque estamos recebendo uma pessoa influente, pode-se dizer até já uma influencer digital, porque ela está saindo super bem aí nas redes sociais. Então me chamou a atenção, como chama a atenção de várias pessoas, pela sua competência, pela sua elegância, pelo seu carisma, conhecedora, né, de assuntos muito assim, necessários na vida, principalmente daquela mãezinha gestante que está aí já aguardando um bebê. Mas antes da gente apresentar ela, gostaria de passar para vocês alguns endereços para que vocês possam nos acompanhar. Nós estamos no TV Você, estamos aqui no QR Code, é só você clicar, fotografar aí o QR Code, você vai chegar no TV Você Catalão, no YouTube, e estamos também ao vivo no Instagram, TV Você Catalão, vai lá e fica antenado aí no papo, que vai ser muito bom. Bom, eu estou falando de Samara Pazeta. Ela é psicóloga, ela é especialista em psicologia perinatal e da parentalidade, consegui falar, e também conhecido como saúde mental da mamãezinha gestante. Samara, obrigado pela sua presença, suas palavras iniciais. Seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme estar aqui, agradeço muito o convite de vocês. A prosa aqui já está boa, né? E toda oportunidade que eu tenho de falar sobre saúde mental materna, sobre saúde mental de um modo geral, eu acho que é muito válido, porque eu acredito muito no poder da informação. Então, muito obrigada por esse convite e oportunidade. Nós é que te agradecemos muito, Samara. Estamos felizes com a sua presença aqui hoje, porque é um tema relevante, é um tema que todos, né, serve para todos. Não é só para a mãe gestante, é para o pai, os irmãos, para a família, né? Afinal de contas, a mãe gestante, ela não está isolada. Ela está ali com o pai, está com outros filhos, está dentro de um lar, dentro de uma família, com todos os acontecimentos ali, né, bons e ruins. Ou seja, é uma dinâmica, né, muito presente na vida de todos nós. Então é um tema muito interessante que nós vamos estar tratando aqui hoje. Antes da gente entrar no tema, eu deixo a pessoa à vontade para se apresentar. Você é de onde, casada, solteira, se tem filho, e aonde você se formou. Fala um pouco para a gente. Eu sou casada com o Fernando, beijo, ele deve estar me assistindo. Tenho 2 filhos, que acho que isso fez um diferencial gigantesco no meu profissional e no meu existencial. Não por um acaso eu virei psicóloga de mães. Você já tem experiência ali, né? 2, né? Meu mais velho, Gabriel, tem 5 anos, beijo, filho. E a Maria Luísa, que tem 3 aninhos. Olha que gracinha, que bom. E aí eu sou de Araguari, mas eu já não tô lá já tem muito tempo. Sério? Aí o pessoal me pergunta, como é que tá lá? Eu falei, gente, eu sou de lá, mas eu saí de lá com 17 anos. Olha, e não voltou mais? Eu volto fim de semana pra ver minha mãe e meu pai. Aí seus pais estão lá? Meus pais e meus sogros são de lá. Meu marido, eu vim pra Catalão por causa do meu marido. E você tem quanto tempo de Catalão? Catalão, eu acho que eu já devo estar com 9 anos de Catalão. Olha, então já pegou o amor já, pela terra, né? Que é uma terrinha boa. Terra boa, né, Catalão? Eu saí de casa com 17, que eu fui pra Universidade Federal de Uberlândia fazer psicologia lá. Fiz lá? Fiz lá. E aí fui morar lá.
E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu fui para Brasília fazer uma especialização em gestão pública. E aí eu fiquei um tempo em Brasília. E aí, depois de Brasília, isso eu namorando já, né? Eu comecei a namorar no fim da faculdade. Aí meu marido hoje, na época, namorava. Ele ficava assim, cansei de namorar à distância, vamos morar perto, nossa senhora. O coitado, sério, todo fim de semana, por 2 anos, ele ia e voltava de Brasília para me ver. Então ele saía daqui no sábado, viajava 4 horas, me via rapidinho, ficava mais na estrada aqui comigo. Olha, e durante 2 anos ele fez isso. E aí como é que eu vou dizer não, né? Falei, tá bom, então tá bom, vamos para Catalão, vamos facilitar. Bom. Catalão é que ganhou, Samara. Catalão é que ganhou com a sua vinda para cá, você é uma psicóloga muito competente, antenada nas inovações, né? E essa parte aí da psicologia, você podia explicar um pouco para a gente o que é psicologia perinatal e da parentalidade? Dá para entender mais ou menos. Perinatal, natal é nascimento, né? E parentalidade é parentes, né? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. É um nome difícil, né? Que eu até resumi e coloquei psicóloga de mães. Para te falar a verdade, eu não conhecia essas palavras ainda. No Brasil, não é tão recente essa área de estudo. Para você ter uma ideia, tem quase a mesma idade da psicologia no Brasil. Nossa. Nós temos como precursoras, né, e principais teóricas no momento, a Fátima Bortoletti, lá em São Paulo, tem feito um trabalho incrível, e a Maria Tereza Maldonado, que estão popularizando essa área de estudo. Quando a gente fala de psicologia perinatal, é em torno, natal, nascimento. Então, tudo que está em torno do nascimento. Então, isso aí vai desde planejamento familiar. Então, trabalho com jovens e adolescentes, fala sobre planejamento familiar, métodos contraceptivos, né, como é que funciona. Também vamos ali, planejamento de tentantes, tratamentos de fertilização, quais opções, dificuldades de engravidar, infertilidade. Vai também pela via da parentalidade através de adoção, que também é, né, o tornar-se mãe, tornar-se pai. Então, o perinatal ele engloba todas essas nuances, não é só mãe. E também a gente atende mãe, pai, família. E quando a gente fala de parentalidade, é porque essa transição para tornar-se mãe e pai é um marco muito significativo na vida da pessoa. E como? Você tem filhos? Tenho 4 filhos. Então, pronto. Você tem 3 netos e tá vindo outros aí. Quando a gente vai se tornar mãe e pai, há uma mudança muito grande na vida de uma pessoa. Isso de uma forma geral. Nos aspectos físicos, nos aspectos sociais, o que é esperado dessa pessoa, quais são as cobranças, quais são as responsabilidades, como ela é vista, né? É aquela transição de ser filho para ser pai, ser filho para ser mãe, é muito diferente. As responsabilidades, atribuições financeiras, enfim, de um modo geral. Então, é uma área de estudo desse período específico, né? E eu fiz 2 especializações somente nesse período, não por um acaso. Porque se a gente tem hoje, eu falo muito de mulheres, né? Eu atendo muito mulheres, não que eu não atenda e cuide também de maridos, tá? Pais, de modo geral. Mas eu falo muito com mulheres. Também tem a questão de luto, perda gestacional, tudo isso está englobado nessa minha área de estudo. Na psicologia, de um modo geral, a gente tem áreas que a gente estuda, de uma forma geral. Quando a gente fala de especialidade, é como fazer... Você está com uma dor de ouvido, por exemplo. Você pode ser atendido por um clínico geral, ou você pode ser atendido por um otorrino. Justamente. Percebe a diferença? Sim. Então, quando a gente fala de psicologia perinatal e da parentalidade, é um psicólogo que tem a formação como psicólogo geral, então atende todos os públicos, vários temas, não somente mães nesse período, mas com um olhar diferenciado, com um estudo mais focado nessa área. Nessa parte. Sim, porque a gente tem hoje que existem 3 momentos potenciais de crise, de adoecimento mental materno na vida de uma mulher, certo? De adoecimento mental na vida de uma mulher, que é a adolescência, a matrescência, que é o tornar-se mãe, e a senescência, que é o envelhecer. São os 3 maiores momentos de maior risco de adoecimento mental. Depressão, transtorno de ansiedade, estresse, enfim. A matrescência, tornar-se mãe, sozinho, tem mais adoecimento do que os outros 2 somados. Somados. Se somar a adolescência e o envelhecer,
você vai ter menos adoecimento do que a matrescência sozinha. Percebe, então, a necessidade de a gente olhar e estudar com atenção as particularidades desse período, desse momento na vida de uma família. Eu não sabia desses índices. Muito legal. Ô, Samara, nós temos aqui, inclusive foi você que nos enviou, alguns slides. A gente pode estar desenvolvendo a nossa conversa aqui através dos slides, se você nos permitir. Nós vamos colocando e você vai falando a respeito do que está ali no slide. Tá? Mas antes da gente começar o slide, você gostaria de falar mais alguma coisa de parentalidade ou de perinatal? Está bem explicado. É isso, e na parentalidade a gente tem as práticas parentais, né? Então, por exemplo, eu brinco que o meu trabalho é desvendar tabus. Tabus são esses mitos, essas crenças sociais que vão sendo perpetuadas de tempos em tempos e que a gente precisa, às vezes, revisitar, rever esses conceitos, essas afirmações. E quando falo em parentalidade, tem muito. Então, por exemplo, um tabu gigantesco. Isso sim, tudo que eu trago aqui é informação constatada através de pesquisas e estudos científicos, não é minha opinião, né? É tudo muito atual para dados científicos recentes. Deixar um bebê chorando no berço é bom para que ele fique independente, senão depois ninguém aguenta. Essa é uma fala muito comum. Na maternidade a enfermeira me falou, inclusive. Sério? Sim. E quando a gente vai olhar para a ciência... Se você está chorando é porque tem alguma coisa errada ali ou não? O bebê ele chora. Ele está com fome, ou ele está assadinho, ou ele está com frio. Não é isso. Marcelo, todas as pesquisas que a gente tem de desenvolvimento infantil, e todas essas pesquisas é importante ser relevado como que elas foram realizadas, né? Então a gente tem Montessori, a gente tem Bowlby, a gente tem vários teóricos que estudaram o desenvolvimento infantil. Desenvolvimento desde cognitivo, que é a inteligência, o QI, motor, que é a habilidade de andar, a velocidade, a fala, a interação social, todos esses aspectos foram investigados por esses estudiosos. E esses estudos foram realizados em crianças em época de guerra, porque muitas crianças ficaram órfãs. Sim. E esses estudos muitas vezes foram realizados em orfanatos, aonde então era oferecido para essas crianças os cuidados básicos de limpeza, de higiene, alimentação, tudo garantido. Mas ainda assim observava-se nessas crianças um déficit de QI, um nível de inteligência menor, mais dificuldade de interação, adoecimento e morte, um número muito maior de adoecimento e morte dessas crianças, mesmo com esses cuidados básicos, né, de cuidado, limpeza. E esses teóricos foram então observando e propuseram várias teorias interessantíssimas. Isso entra na parte de parentalidade, que é a que a gente estuda também, tá? Faltou afeto. Faltou afeto. Excelente. Excelente, Marcelo. E eles estudaram que, por mais que se ofereçam essas condições físicas necessárias, o afeto, o cuidado, o olho, perfeito. O olho no olho, o aconchego, o calor humano, isso faz... Tem um teórico que diz que o afeto é tão necessário para o desenvolvimento de um bebê, o carinho, quanto o oxigênio. Olha só a importância. E vai fazer uma diferença gigantesca no desenvolvimento dessa criança. Todo, né? Isso, então quando a gente fala que minha especialidade é parentalidade, é sobre essas práticas parentais. Como então? E aí, deixa o bebê chorando no berço para ele ficar independente ou não? Se pegar vai ficar luxento? Como é que funciona, né? Trazendo orientações nesse sentido. Eu pego. E eu falo pegue. Pegue, porque, né, primeiro de tudo... Acho que não tem nada a ver. Não. A criança não vai ficar mais independente porque ela está não. se virando ali com a dor, com a fome, com a falta de afeto. Não é? Doutor? Tem uma fala que é muito dolorosa, que eu me lembro da Rafa Schiavo, que foi minha professora na minha especialização. E ela falava o seguinte: uma criança que ela não é acolhida, ela não fica independente. Ela para de chorar porque ela desiste de pedir ajuda. Sim. Ela percebe que não pode confiar nessas pessoas. Isso é muito triste para um bebê já internalizar isso. Porque como a criança não sabe pedir socorro, ela chora. Ela chora. E o bebê não vai chorar só porque a fralda está suja ou só porque ele está com fome. O bebê chora porque ele sente saudade do barulho que ele tinha do coração da mãe enquanto ele estava lá. Do calor que ele tinha, do balanço que ele tinha. E até os 4 meses do bebê, a gente fala que ele está em esterogestação. Olha a importância disso, hein? Sim. Você vê que não é só comida, né? Não. Não é só higiene.
Não, não é. Não é? Um bebê, antes dele ser independente, ele precisa depender. E quanto mais ele puder depender, tiver essa segurança de que se eu chorar eu vou ser acolhido, se eu precisar eu vou ser cuidado, ele relaxa, ele fica mais tranquilo. Isso faz com que ele entre em um processo de maior independência no momento certo, quando ele tiver maturidade cerebral para isso. Porque as pessoas hoje em dia forçam coisas que são contra a natureza. Sim. Então, por exemplo, você largar um bebê recém-nascido, chorando a noite inteira para aprender a dormir sozinho, isso é contra a natureza. O cérebro dele não está pronto para isso. Você não está ensinando ele a ser independente, você está ensinando ele um abandono aprendido, é a palavra que o Bowlby usa. Então é importante que a gente tenha muito cuidado e traga informações. Né? Claro que tem pessoas que estão mais apegadas às tradições e vão continuar perpetuando, mas existe já uma abertura de pessoas que querem fazer diferente, que querem fazer melhor e que quer dar o melhor para o filho. Sim, claro. Né? Isso é natural. Às vezes a gente pensa assim, gasta tanto com um enxoval, gasta tanto com um quartinho, que é válido também, mas fica faltando talvez investir em informação, em conhecimento, em acolhimento, na própria saúde, nas próprias condições, como é que eu estou me sentindo, como é que tem sido para mim. Né? Então falta esse autocuidado nesse período. Mas olha só, eu vejo tudo isso também de uma forma assim, cultural, a maneira que meu avô criou meu pai, como meu pai me criou, como eu vou criar os meus filhos, vem um pouco cultural isso, né? Sim. E a gente às vezes quer que o filho fique ali mais independente, mais firme na vida, às vezes deixa passar uma necessidade ou outra para sentir a dureza da vida, né? Tem um pouco de cultura aí também no meio de tudo isso, não tem, doutor? De mostrar assim, ó, a vida não é fácil, a vida é dura. Então eu já vou preparando meus filhos para uma vida dura, né? E às vezes exagero ali na dose, né, da dureza da vida, e deixa faltar alguma coisa necessária, que é um afeto, que é um abraço, que é um beijo. Tem pai que nunca beijou um filho, que acha que não pode beijar um filho, né? Assim, não, pai não tem que ficar beijando filho. Pai tem que pegar uma varinha, meter um filho, pôr para trabalhar desse cedo, para ele acostumar com uma vida dura. Então, essa questão cultural também, ela influencia muito no comportamento dos pais, né? Você veja bem, a vida ela é dura independente do que você vai fazer dentro de casa. Sim. Né? Então, o seu filho ele vai ter contato com o social que é duro, e de fato é difícil. De fato é, né? Mas se nem em casa ele pode se sentir confortável, acolhido, e ter um refúgio, um espaço, aonde ele vai encontrar? Realmente. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para os extremos e sempre buscar o caminho do meio. Nem o excesso de rigidez, nem o excesso de fazer pelo filho também. Tá liberado, né? Aquele assim, quando você traz, eu preciso ensinar meu filho que a vida dura, ser independente, desenvolver sua autoestima, sua autonomia. Isso é importantíssimo. Mas não significa que para isso você precisa abandoná-lo, ou machucá-lo, ou fazer de forma violenta com ele para que ele aprenda isso. Né? É muito diferente. Você precisa incentivar essa criança a desenvolver sua individualidade, descobrir sua própria potência. É aquele assim, tenta, filho, você dá conta. Sim. Essa autoestima. Então é diferente, não é nem por um lado, nem pelo outro. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: filho é barco e mãe e pai é porto. Olha, que legal. A vida é um mar agitado. Sim. Talvez esse barco, ele vai se estrebuchar nesse mar, vai se arrebentar, mas que ele tenha para onde voltar, para poder se reconstruir, para poder se recuperar. Então a função da mãe e do pai é ser esse porto para o filho. E isso, gente, vai fazer uma diferença gigantesca. Porque, Marcelo, a gente tem, você vai olhar para nossos pais, o que acontecia com essas emoções quando não tinha esse porto seguro? Para onde ia? Sim. Muitas vezes o refúgio ali é álcool. Quantos usuários, né, de álcool de forma excessiva a gente tem dos nossos avós, dos nossos pais, para violência que se perpetua não só com a criança, talvez com a esposa, talvez da família de um modo geral, a violência consigo mesmo. Isso leva a adoecimento, isso leva a mortes prematuras, isso leva a tantas questões complicadas. É uma outra coisa cultural, essa história de misturar o álcool com confraternização. Acho que sempre existiu. Vai fazer uma festa? Tem o álcool. Casamento tem álcool. Aniversário tem o álcool.
e por aí vai, né? Qualquer festa é motivo de você se embriagar. Então, você vê isso também dos pais, e você continua fazendo. Seus filhos também fazem. Então, se tornou uma normalidade, não sei se é a palavra correta, tornou um hábito que aos olhos da sociedade pode ser normal, mas que não é, né? Não é saudável. Não é saudável, né? Não é. E principalmente para aquela mãe que está gestante, né? Que está esperando um filho. O uso do álcool, eu acho que ele prejudica muito, né? Não só a droga, né? E eu acho que, de forma geral, os vazios que vão ficando, esse vazio existencial que vai ficando, né? Nesse larga sozinho, deixa se virar sozinho, não tem que dar beijo, não tem que dar afeto, vão ficando vazios. Principalmente no homem, né? O homem não pode nem sentir, né? Não. O homem pode sentir raiva e alegria. Todas as outras emoções não. Mas não isso pode chorar, né? O homem não chora, né? Tem essa história também, né? Homem não chora. Você já começa a segurar ali desde cedo. Às vezes dá vontade de chorar. O pai não é para chorar, não. Homem não chora. Então é cultural, é uma cultura ainda machista, né? Arcaica, que ainda bem está, né? Está clareando um pouco esse... Tem fé. Eu também tenho. Estou trabalhando para isso. Vamos colocar uns slides aí para a gente ir conversando? Vamos. Então vamos começar com esse slide do cérebro. Olha que bonito. O que quer dizer essa mão e esse cérebro saindo da mão? Essa imagem eu achei ela muito, muito especial porque ela fala do poder da gestante. Sim. Eu acho que aqui toda mulher grávida e todo mundo que convive com uma mulher grávida, isso desde o médico, a enfermeira, a mãe, o marido, os colegas de trabalho deviam saber dessa informação aqui. Sim. Quando uma mulher está gestando, ela tem um potencial criador que nenhum outro momento da vida de um ser humano ele vai ter. A gente sabe que o cérebro humano tem plasticidade. O que é isso? Sim. A plasticidade do cérebro é a capacidade de se adaptar. Então a gente tem casos, tipo do Phineas Ferb, que passou um vergalhão na cabeça dele, ele perdeu metade do cérebro e ele conseguiu seguir vida normal porque a outra metade assumiu a função da massa que tinha sido perdida. Isso é plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se modificar e se adaptar às alterações. Nenhum outro momento isso vai acontecer tanto quanto na construção. É como uma casa. Quando você vai construir uma casa, você tem muito mais opção de fazer cômodo, organizar e potencializar e distribuir do que depois que já está pronta. Sim. Depois que está pronta, você tem um limite do que você consegue fazer. E a gestante vai e pode influenciar intensamente na construção do cérebro desse bebê a partir da sua experiência, a partir do como ela se sente, a partir do que ela se alimenta, né? A questão nutricional tem uma questão importantíssima também, do emocional, do ambiente ao redor dela, como ela é tratada, que condições ela tem para gestar, para parir, né? Como ela é atendida, ela tem uma fonte de apoio, né? Talvez na casa dela ainda perpetue algumas crenças, algumas cobranças, mas ela tem algum profissional da área da saúde que vai oferecer um atendimento diferenciado para ela se sentir segura e acolhida. Todos esses fatores, percebe que eu não estou falando só da gestante. Porque às vezes aí vira pra mulher e fala, você não pode chorar, porque ele faz mal pro bebê. Isso não é responsabilidade só dessa mulher. Tem o que fazer com essa mulher? Tem sim. Tem como ela, em psicoterapia, aprender habilidades para lidar melhor com esse estresse. Isso é possível. Mas dizer que é só responsabilidade dela é muita hipocrisia social. Muita, né? E às vezes a própria pessoa que faz essa cobrança, muitas vezes aqui está causando esse estresse, esse adoecimento, né? E é um período tão incrível que a gente tem uma área de estudo hoje chamada epigenética. O que a epigenética estuda? Antigamente a gente achava que tinha os genes e ia manifestar o gene que tivesse, né? Que era a questão só genética. E aí depois veio falar, não é bem assim, tem os genes e tem o fenótipo. De acordo com as condições sociais, alguns genes vão se manifestar ou não. E a epigenética veio refinando ainda mais esse estudo, trazendo aqui um exemplo que eu gosto bastante. É como um interruptor de luz. Pensa numa tomada cheia de interruptorzinhos, certo? Ali são os genes. Mas não vão ser todos esses genes que vieram da mãe e do pai ali naquela primeira célula do embrião
nem embrião ainda, né, o óvulo, que vão se manifestar. Como é que vai acontecer essa seleção de quais genes vão se manifestar ou não? Isso é o estudo da epigenética. É como se, assim, você apagasse, esse aqui, interruptor, eu vou apagar, esse aqui eu vou acender, esse eu vou apagar. E, assim, alguns genes vão ser manifestos e outros não. E a epigenética percebeu que condições e fatores ambientais, nutricionais, têm um fator determinante em quais genes vão se manifestar para tentar fazer com que esse bebê se adapte melhor à realidade que essa mãe está imersa. Ou seja, uma mulher em estresse tóxico. Não estou falando de qualquer estresse, tá? Estou falando de estresse tóxico, que é diferente em intensidade e em duração. Sim. Né? Uma gestante exposta a um estresse tóxico. Isso vai trazer informações via placentária para o bebê, das condições, porque essa mulher, quando ela está vivendo um ambiente tóxico, por exemplo, o nível de adrenalina dela é diferente. Sim, com certeza. Né? Os neurotransmissores dela são diferentes. Isso vai ser passado através da placenta para esse bebê e até mesmo no momento da fecundação vai dizer qual que é o espermatozoide que está mais compatível com aquele óvulo, porque o óvulo não entra o espermatozoide que quer. É o óvulo quem seleciona o espermatozoide mais compatível para o tipo de ambiente que aquela mulher está vivendo naquele momento. Olha só. É muito específico, né? Então, se a gente sabe que existe esse poder, e aí essa primeira célula ali se formou. Está construindo o cérebro desse bebê. Esse cérebro está em construção. Um exemplo clássico que permite a gente observar isso é de onde vêm os grandes pensadores que nós temos. Matemáticos, filósofos, teóricos, de toda a humanidade, vocês sabem? Da Grécia Antiga. Da Grécia? Sim. Se vocês forem pegar... Sim, é o berço da humanidade. Se vocês forem pegar os conteúdos, né, da mesma época desses pensadores... Como é que eram tratadas as gestantes? As gestantes eram deusas. Olha só. A mulher, na Grécia Antiga, era tratada como uma divindade. Ela era incentivada ao descanso, à boa nutrição, a ter esse momento para focar na gravidez, para focar na gestação, na criação desse ser. E hoje em dia... Deixa de ser verdade. E é incrível. Incrível. Mesmo, né? O como essa mulher vai ser tratada, cuidada, amada, vai influenciar muito em como vai ser a estrutura cerebral e corporal desse bebê. Então, por exemplo, novamente no exemplo do estresse tóxico, a adrenalina ela é vasoconstritora. Para que a pessoa fique pronta para a luta ou para a fuga. Isso vai fazer lá no cordão umbilical do bebê também. A gente pode ter uma restrição de forma direta. A gente pode ter muitas vezes está associado ao estresse tóxico, a restrição de crescimento e ganho de peso do bebê. Porque ele está sendo influenciado ali também. Então, se tem um período que a gente, enquanto sociedade, quer investir para que esses genes, os melhores genes, para genes de QI alto, para genes de música, arte, dessa parte mais sublime do ser humano, mais criativa, seja incentivado, para que a gente consiga fabricar, de fato, cérebros com essas aptidões, a gente precisa investir no cuidado com a gestante. E tem até uma fala do Thomas Verne, que é um psiquiatra norte-americano, que ele fala o seguinte: você pode ter os genes do Albert Einstein. Se essa gestante não tiver uma gestação que seja propícia a um bom desenvolvimento, de nada vai adiantar. Não vai se manifestar. Assim como você pode ter genes que não são muito bons, talvez de alterações genéticas, doenças genéticas hereditárias, mas se você conseguir garantir que essa gestante tem condições favoráveis, eu não estou dizendo para ela parar e ficar num platô no sofá o dia inteiro, tá? Estou dizendo condições de saúde, que ela goste, o que ela gosta de fazer, o que faz bem para ela, que ela seja acolhida quando ela precisar chorar, que ela seja acolhida na sua angústia e cuidado como ser humano que ela continua sendo. Às vezes eu falo que quando a mulher fica grávida, eles esquecem que ela continua humana, né? E cobram que ela não sinta mais emoções. Ter emoções, né? Isso não funciona. Chorar, não. Ter extravagâncias nenhuma, né? Não pode praticar um esporte. Não é bem assim. Ela pode sim. Pode, né? E deve. Ela pode e deve, né? Ela não deixou de ser ser humano. E eu sempre repito essa fala aqui em todos os podcasts que eu vou, que eu acho importantíssimo. Em toda a história da humanidade, em todas as civilizações estudadas, nós observamos pelo menos 5 emoções básicas presentes em todos os seres humanos. Eu estou falando desde Homens da Caverna. Então nós temos que a alegria, raiva, tristeza,
o medo e o nojo. Todas essas 5 são emoções básicas. Básicas, todo mundo tem. Só que na nossa sociedade acaba que a gente privilegia alguma e incentiva a reprimir e guardar as outras. Mas você reprimir, não deixar sair, não deixar pôr pra fora de fato, não vai fazer elas deixarem de existir. Vai fazer com que elas te adoeçam muitas vezes. E durante um dia você tem todos esses... Vixe! Né? E você tá gestante, então, que você pega ali suas taxas hormonais, o estrogênio e a progesterona 800 vezes mais. Imagina, o humor oscilante, né? Você pensa. Você tá rindo, você tá chorando, você tá com raiva, Sim. Às vezes te dá medo. Medo. Mas olha só, nós estamos falando assim, teoricamente, muita coisa bonita. Mas, infelizmente, nos lares brasileiros, a situação é outra, né? A realidade é outra. São lares que têm drogas, tem álcool, tem violência, tem mães solteiras, tem pais violentos, tem pobreza, tem desnutrição, né? Sim. Então não vamos ficar aqui dando só capineira, né? Sim. Vamos falar o que é verdade. Num lar como esse, qual a possibilidade de uma criança já nascer propícia para uma criminalidade, para uma vida desviada, a mãe já está inserida naquela situação social ali. A criança não necessariamente tem também que ter, né, aquele padrão, aquela vida, aquela violência, aquela agressividade que a mãe recebeu do pai, a mãe agredida, violentada, tem situações de feminicídio, enfim. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Essa é uma herança terrível, né? É uma realidade terrível, mas é uma coisa que existe, né? Marcel, isso vai moldar o cérebro dessa criança para que ela se adapte ao meio. Sim, então ela vai ser uma criança que vai ter, talvez, nascer com algumas necessidades menos e mais força e resistência e resiliência por outro lado. Teria tendências, uma criança tem uma tendência para a criminalidade ou para a violência ou para a agressividade? Sim. Sim, né? Pode ser que ela tenha, por exemplo, novamente, uma gestação que foi exposta a muita violência. Sim. Adrenalina, né, e vários neurotransmissores. O cérebro dessa criança, ele vai se tornar mais receptivo para esses neurotransmissores. Então, é uma criança que ela vai ter uma reatividade maior. Sim. Uma dificuldade de controle emocional maior, uma reação ao estresse de forma mais significativa, talvez uma tendência maior a alterações neuroquímicas, que aí a gente já vai falar então de adoecimento mental. Sim, mas eu acho que é importantíssimo, porque muitas vezes a gente olha, para quem não tem dinheiro, se eu te trouxer que quem tem dinheiro também tem grande chance, porque a maioria das crianças de quem tem dinheiro não são criadas pelos seus pais. A maioria é criada por babá. Sim. Né? E como é que são as condições? Como é que essa criança se sente? E tem muita questão de... A pessoa pode nascer num lar muito pobre, mas se ela se sentir amada, se ela se sentir cuidada, mesmo que o afeto vai fazer a diferença. Isso. Mesmo que no pouco tempo que essa mãe tenha com essa criança, que seja um tempo que essa criança se sinta amada, valorizada, que ela tem valor. Isso vai fazer muito mais influência do que as condições ambientais dela. Você pode ter uma criança que nasceu num lar que tinha tudo em condições de nutrição, de médico disponível, mas não tinha um afeto. Tem uma famosa, que eu não vou citar o nome, a filha dela nasceu, e no dia que a filha dela nasceu, muito rico, muito rico. O marido já comprou uma passagem e uma viagem marcada, que existia um prazo de validade, um limite, para que essa mãe ficasse com essa criança. Porque ela era dele. Meu Deus. Com 6 meses, essa mulher já tinha que ter desmamado essa criança, já ensinado ela que ela ia viajar e ficar um mês viajando com esse marido. Sim. Como é que fica essa criança? Né? Então, tipo assim, a percepção de eu sou um ser que merece amor.
Eu sou um ser que merece cuidado, eu sou um ser que merece carinho. Eu sou um ser que não, eu sou deixado para outros criarem, porque meus pais estão muito ocupados com coisas mais importantes do que eu. Um momento tão sublime, tão importante na vida de um bebê é a amamentação, né? Sim. Porque não está transferindo para o filho ali, não é só o leite, né? Está transferindo também o calor, o amor, o afeto, o aconchego, a segurança, né? Tudo Sim. isso, né, junto. Sim, mas esse caso eu fiquei impressionada, porque 6 meses, gente, tinha prazo, viajou, ficou meses, essa criança ficou meses. Tem crianças... Ficou a desejar. Mas mais do que isso, Marcelo, acho que assim, tem uma frase que eu defendo muito, que é da Rafaela Schiavo. Mais vale uma mamadeira dada com afeto do que um peito dado com dor. É isso, também tem essa... Porque a gente tem casos hoje, né, que a amamentação ela não é automática. Ah, eu acho péssimo aquela novela. Nasceu o neném, bota o neném na mãe, o neném mama e pronto, o Guinto realizou. Não é isso. A amamentação não é automática, é um aprendizado em que a mulher vai ter que aprender, o bebê vai ter que aprender. Isso às vezes demora tempo, demanda talvez a ajuda de um profissional especializado em amamentação, pode facilitar demais, né? E aí às vezes essa mulher tá ali com o bico, com o peito, o bico do peito rachado, arranca e fica no sangue, com o peito empedrado, com febre, com mastite. Eu conheci que ela falou que doía tanto que ela tinha vontade de jogar a filha dela na Isso. E aí você não oferece condições para essa mulher. Olha, está tudo bem, vamos procurar um profissional. A pessoa... Mas essas mulheres, elas são cobradas e incentivadas a amamentar a qualquer custo. Por isso que eu sempre estou no caminho do meio. Sim, acho que é importante isso, eu acho que é importante. Se a pessoa tem desejo de amamentar, fornecer condições e auxílio para que ela consiga. Se uma pessoa não tem desejo de amamentar, que ela seja respeitada e entenda que existem outras formas. Mais vale uma mamadeira dada com afeto do que talvez esse peito sangrando. A criança sente, ela vai perceber que essa mãe não queria que ela tivesse, não é que ela tá rejeitando o bebê, mas ela não queria amamentar, ela tá com uma dor insuportável. E aí, nesses casos, né, eu sempre oriento a buscar um profissional que vai ajudar a amamentação, que não precisa ser horrível desse tanto. Isso tá errado. Isso não é natural, né? E se não for possível, e se for pra mamadeira, a criança não vai deixar de ser nutrida. A criança não vai deixar de ter o colo. A criança não vai deixar de ter o afeto. Pega a mamadeira, segura no seu colo e tenha esse momento com seu filho. Isso sim vai fazer, é o afeto, Marcelo, novamente. É o afeto. Então, independente da classe social, tem muito mais a ver com o afeto, de fato. E a tendência à criminalidade também, porque você pensa bem, um cara, vamos pegar esses grandes líderes mundiais, eles foram amamentados? Eles foram criados pela sua mãe, pelo seu pai, com carinho, com respeito? Eles tiveram suas necessidades respeitadas? A maioria não. A maioria não. E aí, veja bem, eles são grandes criminosos, eles são muito perigosos. Porque o pobre, talvez ele tenha uma criminalidade ali, sim, de fato é preocupante e é uma questão que a gente precisa olhar. Mas e esse rico que tem poder? Que aí ele cresce com essa falta de amor próprio, essa falta de amor no mundo, nada pra ele. Se ele não teve amor nem da mãe e do pai, ele vai amar quem? Sim. Ele vai ter dó de quem? Ninguém. É verdade. Nós vamos passar o primeiro slide, então você vai ficar também aparecendo o que você vai falando. Tá. Né? E eu acho que... Nós estamos falando de números, né? Sim. Você já pode ficar à vontade. 830 mulheres morrem todos os dias por complicações relacionadas ao parto no mundo. No mundo. 34 por hora, 1 a cada 2 minutos. É um dado da OPAS, né? É a Organização Pan-Americana de Saúde. Saúde 2022. É um dado super preocupante, hein, doutor? Marcela, a gente tem um grande mito, mais um, eu falo que o meu trabalho é quebrar tabu, de que a gravidez é o momento mais pleno, feliz e realizado na vida de uma pessoa, que tá tudo bem, que tá tudo certo. E as pessoas engravidam pensando e esperando isso. Eu não vou dizer, eu engravidei esperando isso, inclusive, na minha primeira gestação. Eu virei psicóloga de mães depois do nascimento do meu primeiro filho, né? Durante ali. Que eu fui me deparando com essa realidade, eu falei, cara, opa, eu já era psicóloga e não é bem assim, né? Tem várias dimensões. Sim, eu sofri você pensa, eu sofri violência obstétrica da anestesista. Sério? Me programei com obstetra, me programei com pediatra, organizei tudo certinho e eu sofri violência obstétrica com a anestesista. Eu me senti desprevenida, eu me senti sem voz, foi uma dor tão grande que eu virei psicóloga demais, porque ela me silenciou, né? Nossa. Ela
Meu filho nasceu, e aí deixa eu ver, quero ver. Meu filho, gente, eu queria ver. Ela, você tá muito nervosa, você tá muito ansiosa, vou te dar um remedinho pra você acalmar. E eu conversando, marido, como é que tá conversando com o Fernando, né? E de repente eu fiquei grávida e apaguei, e acordei 2 horas depois. Nesse momento tão importante. Ela me dopou, porque ela quis, porque o meu filho nasceu na troca de turno. E ela queria ir embora. Meu Deus do céu, não fala isso pra mim, não. Te falo. Deus, que falta de sensibilidade. E aí, meu filho ficou 2 horas, não teve Golden Hour, que é importantíssimo para a saúde, para a amamentação, não só do bebê, da mulher, também a prevenção de depressão pós-parto. Essa primeira hora de vida. Como é que é o termo? Golden Hour. Hora de ouro. Golden Hour. Isso. É a hora de ouro. Isso, é a primeira hora depois que o neném nasce. Nessa primeira hora, ele tem um reflexo de sucção, que depois de 1 hora se perde. Isso vai se você, nessa primeira hora, colocar ele para mamar, vai facilitar muito a amamentação. Você colocar também vai facilitar para evitar a hemorragia pós-parto, que é uma das principais causas de morte. Porque a sucção do bebê, ela vai liberando neurotransmissores da mãe, que vai ajudar a contrair o útero e ajudar nessa recuperação. Também vai estimular a ejeção do leite, a descida do leite. Sim. Então, essa primeira hora é importantíssima para a saúde física e mental da mãe e do bebê. Pra você ter uma ideia, bebês que amamentam na primeira hora de vida diminuem significativamente a chance de depressão pós-parto na mãe. Porque ela já desencadeia essa neuroquímica. E aí, ela me tirou isso. Porque ela achou que eu tava falando demais. Deus do céu. E aí, falta de sensibilidade. foi. E o meu filho, ele teve... Como o primeiro alimento dele não foi meu leite, né? Deram fórmula, ou glicosado, sei lá, pra ele, porque ele ficou 2 horas lá sumido, deram alguma coisa pra ele. Ele teve uma reação intestinal a isso, que desencadeou um processo inflamatório intestinal. E eu demorei 2 anos para estabilizar esse processo dele. Nossa. Eu passei por vários especialistas, ele sentia cólica todas as noites. Primeiro número 2, o primeiro cocô dele que ele foi fazer sem ser diarreia, ele já tinha 2 anos. Porque assim, desencadeou um processo inflamatório muito complicado nele, tudo por causa disso. E eu me lembro de madrugada ficar com ele no colo, porque ele chorava, ele sentia muita dor. Sim. E não tinha nada que eu pudesse fazer. Porque a minha potência foi tirada naquele momento porque ela queria ir embora mais cedo. Olha só, um pequeno detalhe. Um detalhe para ela, talvez, ali uns minutos. Isso causou, né? Sim. E aí eu lembro de segurar meu filho e não ter nada que fizesse para tirar aquela dor dele. E eu busquei até o fim do mundo. E graças a Deus hoje ele tá bem. Eu falei, nossa, você não sabe o que eu fiz para tentar salvar meu filho disso. E aí, e eu prometi para ele, eu falei, meu filho, essa mulher não me deixou falar, porque ela achou que eu queria saber de você, ela achou que eu tava falando demais. Eu tenho um vídeo dela. Pois agora eu vou falar pro mundo inteiro ouvir, se Deus quiser. E eu vou falar sobre saúde mental materna, eu vou falar da importância disso, eu vou falar sobre violência obstétrica. Se ela não queria me ouvir, agora que eu vou falar até. Por isso que sempre que me chama pra podcast, aí tem a mobilização, eu tô falando. É um relato legal demais, viu? Você tem que estar falando sobre isso mesmo. Eu vejo que você se emociona, mas a gente emociona mesmo porque foi tirar de você um momento mágico, único, né? De toda mãe com o filho ali, aquele primeiro contato, né? Sim. E mas vamos continuar. Se já é desafiador, a gente tem esse mito de que é maravilhoso e esses dados aqui trazem que não. É um momento bem desafiador. Tem muitas questões que precisam ser faladas. 3,7 mulheres se suicidam no pós-parto. Sim. A cada 100 mil. A cada 100 mil nascimentos, 3,7 se suicidam. Para você ter uma ideia comparativa, 1,92 morre por hemorragia pós-parto, que é a principal causa de morte. Então, quase o dobro de mulheres se suicidam até 1 ano após o nascimento do bebê. Elas não estão bem. A maternidade, ela não é cor-de-rosa, e ela também não é horrível. Ela precisa de mais olhar, precisa de mais cuidado. A gente precisa falar com mais franqueza e sinceridade sobre todos os desafios que implica se tornar-se mãe, tornar-se pai, né? A gente precisa acolher enquanto profissionais, inclusive, porque enquanto estiver rolando tabu, mito, maternidade cor-de-rosa, a gente continuar ignorando esses dados, a gente vai continuar tendo uma fábrica de adoecimento. São números assustadores. Sim. E ali a gente também tem, né, o custo, porque falam muitas vezes, fazer uma roda de gestante, fazer uma prevenção, fazer um cuidado mais atencioso para essa mulher, para que ela se sinta acolhida, né? Ali no pré-natal, um olhar de um obstetra diferenciado,
que ele acolha essa mulher, que ele fale com ela e pergunte como é que ela se sente. Além de como é que tá a sua pressão, como é que você tá se sentindo? Sim. E dá uma orientada para essa mulher, uma orientação. Já faz uma diferença gigantesca. Porque isso é custo. A gente tem uma pesquisa realizada pela Bauer em 2022, que o custo da depressão e ansiedade perinatal ao longo da vida de uma pessoa no Brasil é de 25,10 bilhões aos cofres públicos. Meu Deus. E se a gente acrescentar ali, né, os custos relacionados a uma pior qualidade de vida, a perda de produtividade e também os cuidados hospitalares que podem envolver essa saúde mental materna precária, pode chegar a números muito maiores. Se a gente acrescenta dados como suicídio materno e os gastos relacionados a isso, fica em 26,16 bilhões aos cofres públicos. Meu Deus do céu. Esse dinheiro está sendo gasto. Só que talvez a gente está indo ali no resultado, na consequência. E a minha proposta é: vamos chegar antes, vamos cuidar antes. Tem como. Não é cara, é informação, é conhecimento, é preparo, é treinamento de equipes profissionais, né? É um acolhimento diferente. Vamos para a próxima, Gabi. Agora é da 830. Agora é do assimetria. Não, da assimetria de trabalho, que também é um dos fatores que é o anterior, né, Bia? É o anterior. Esse aqui. Assimetria. Esse aqui é outro dado que contribui bastante para dificuldades e adoecimento mental no período, né, perinatal, que assimetria na carga de trabalho. A gente tem, em média, 61 horas por semana de trabalho não remunerado desempenhado por uma mulher. Nossa. Se a gente pega o CLT, quantas horas trabalha no CLT? 40, 44? O trabalho não remunerado, o que é trabalho não remunerado? É o cuidado com a casa, é fazer compras, é comprar roupa para criança, é saber marcar o pediatra, é calçado, é dar banho, é dar comida, é garantir que essa criança, né, seja o básico ali. Isso é trabalho não remunerado. Uma pesquisa brasileira constatou que uma mulher realiza em média semanal 61 horas. Se a gente for colocar que essa mulher muitas vezes também tem um trabalho CLT, ela precisa conciliar essas 61 horas mais as 40 horas de trabalho. E isso leva tem que fazer mais. E as mulheres, a quantidade de mães solos que a gente tem no Brasil? Acho que até aqui, 48% das mães ficam desempregadas, quase metade, no primeiro ano após o parto, segundo a Fundação Getúlio Vargas de 2016. E nós temos no Brasil, segundo o IBGE, 11 milhões de mães inteiramente responsáveis pela criação dos filhos. 11 milhões de mães solo. Que a paternidade é facultativa, porque para fazer um filho precisa de um homem e uma mulher. Sim. Né? Então tem esse sujeito, mas ele não se responsabiliza e acaba deixando só para a mulher. Todo esse trabalho de cuidado financeiro. Sim. Como não falar de adoecimento, Marcelo? Com condições tão drásticas. Não tem jeito. E tem essa fala, que é uma provocação minha ali embaixo, sobre a maternidade solo não diz respeito somente ao Estado Civil. Sim. Quantas mulheres casadas a gente tem que o marido atribui? Não, isso é função de mulher. Casa, filho, educação, tudo isso é função de mulher. E aí chega em casa, ele quer ser servido com um jantar na mesa, a criança limpa, tudo pronto, e não se envolver no cuidado, que implica. Ainda fala assim, não, minha mulher não trabalha. Ela cuida da casa, dos filhos. Troca um dia. Minha sugestão, troca um dia, vê se dá conta. Meu Deus, que falta de noção, né? Sim, eu acho que é falta de experiência, né? Se a pessoa fizer o trabalho, tiver contato, o que é cuidar de uma criança, ainda mais assim, 24 horas, a gente está na votação da escala de trabalho, né? Sim. Mãe não tem feriado, não. Mãe não tem férias, mãe não tem fim de semana, né? É um trabalho... não tem nada disso. Então, assim, a gente precisa olhar com mais atenção para essa divisão, porque houve a inserção da mulher no mercado de trabalho, com isso grandes conquistas, mas a gente não observou mudança quase nenhuma nessa divisão desse trabalho que já era feito. Então houve um acúmulo de função, não uma divisão. Isso tem adoecido bastante. Quem perde? A família como um todo perde. A criança como perde, a mulher e a sociedade perde. Todo mundo. Vamos para a próxima, psiquismo. Aqui, né, eu trouxe até, tem esse quadro, deixa eu ver se eu chego aqui pro ladinho. Aqui, esse quadro aqui mostra a Frida Kahlo.
É um quadro que ela sim. pintou Uhum. quando ela perdeu seu bebê. Ela que fez esse quadro. Sim, ó, Olha vou que chegar quadro. aqui mais pro ladinho ainda, ó. Tá vendo ali? Olha, tem o útero, tem Isso, o neném. ela sangrando lá no hospital Henry Ford. E como foi Aquela primeira tratado. imagem mais escura lá, não decifrei qual que é. É um Mas é um caracol. caracol? É um caracol. Ah, E ela fala, ali ó, que se eu chegar aqui do lado dá pra você ver. Esse aqui Sim. foi um instrumento, deixa eu achar meu dedo aqui. Aqui. Esse aqui, ó, foi um instrumento utilizado pra tirar o bebê morto de dentro da pelve dela. Enfim, ela você colocou tudo ali na sim, ó, ilustração. repara na expressão dela, Sim, no sangue. tá saindo sangue, né? Tá. Sim, Uma tela bem forte, né? sim. Essa tela, ela Bem forte. E continua tão contemporânea, né? Sim. Porque a perda de bebê, a gente tem que 20% das mulheres sofrem aborto. Ah, é? 2 em 10. 100%? 2 em 10. E ainda assim fala-se tão pouco sobre isso. Meu Deus. Tão pouco. E quando acontece com a mulher, ela se sente falha. Ela se sente que isso acontece com ela. Como assim? É um grande susto. E um sentimento de solidão muito grande. Né? E não é bem assim. Infelizmente, é um número maior do que a gente gostaria. E aqui eu trouxe que uma mulher possui 16 vezes mais chance de ser internada numa ala psiquiátrica durante o período gestacional e pós-parto do que em qualquer outro momento da vida. 16 vezes mais. 16 vezes mais chance de ser internado em uma ala psiquiátrica. Olha que revolução que é na cabeça da mulher nesse período. Sim. Eu acho que mais do que as adaptações, é o como são essas adaptações. Quantas mulheres são deixadas sozinhas Sim. para se adaptar, para se virar, para dar conta de uma demanda que não é para só uma pessoa. É preciso uma aldeia inteira, né? Aquele Sim. provérbio africano. E aqui eu trouxe alguns dados sobre os principais adoecimentos desse período, né? Tem o baby blues. Esse aqui nem é adoecimento. Ele acomete 85%. Baby blues. Marcelo, 85 significa que 9 em 10 vai ter. Sim. É uma melancolia, é uma tristeza, é um choro fácil, logo após o nascimento do bebê. Né? Costuma ter um pico entre o segundo e o quinto dia. E normalmente dura ali, na psicologia a gente diz até um mês, na psiquiatria eles falam 2 semanas, mas até um mês, que é esse período de adaptação. Então muitas vezes chegou esse bebê, essa mulher, ao contrário do que se espera, não está plena, realizada e feliz, ela está também. Sim. Ela está feliz também, mas ela não está só feliz. Ela tem uma angústia, uma vontade de chorar, Uma oscilação. um medo. Para você ter uma ideia, a partir do momento que retira a placenta, a gente tem uma queda hormonal brusca gigantesca. É de uma vez. Tirou a placenta, já vai cair. Essa queda hormonal. Olha só. Se a gente tem a TPM, né, que já justifica essas alterações emocionais, essa melancolia, o baby blues ele é muito mais intenso. Porque além das questões neurofisiológicas, hormonais, da retirada da placenta, também tem a questão de adaptação, de amamentação, do novo, né, de todas essas dificuldades e a cobrança social, de que ela dê conta. E eu tenho relatos de pacientes que, por exemplo, pós-parto, estavam se sentindo triste, precisava falar, olha, eu não estou bem, parece que eu estou com sentimento, eu não sei o que está acontecendo comigo. E a própria pessoa se estranha porque ela tinha um ideal do que ela imaginava que ia estar. Sim. E esse contraste assusta, dá medo. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas seu filho tem saúde, Deus castiga. Isso. Você não faz isso não. Ah, E aí a Olha pessoa a se sente pressão. olha a culpada. pressão, gente. Pressão social dos parentes, dos mais próximos. Todo mundo ali te pressiona, né? Sim. Eu tenho uma que eu vi assim, nossa, pelo menos finge que você tá feliz, tira essa cara azeda. Meu A mãe diz pra ela, a mãe que foi ajudar. Ao invés de ter um acolhimento, olha, tá tudo bem, né? Você tá passando por muitas mudanças, seus hormônios estão à flor da pele. Seu corpo, nossa senhora, tirou o neném, os intestinos vão ficar tudo solto, Marcelo. Dói pra voltar. Imagina. Então, assim, é muita mudança, então por que a gente não acolhe? Não abraça, não cuida, não ajuda, fica botando mais pressão, mais culpa nessa mulher? Não é bacana. Né? E o baby blues não chega a ser um adoecimento, ele é muito comum e esperado. Então, se a gente tem que quase 9 em 10 tem, é regra. 85%. É. É muita coisa. Essa melancolia. Só que se ele for muito severo, ele pode ser um fator de risco para depressão. Então, sempre atento à intensidade, à frequência, à intensidade e à duração dessa melancolia, desse choro, dessa tristeza. Isso é o que vai diferenciar baby blues de depressão Porque não pós-parto. chega a ser normal, né? Uma coisa assim não é normal. Você vai passar por essa melancolia. Isso. É normal. É.
Mas de repente a coisa vai prolongando. Isso. Ou depende da intensidade, né? A intensidade, por também, exemplo, né? De vez em quando eu sinto essa melancolia. Nos primeiros dias ali, talvez na primeira semana mais intensa, depois começa a melhorar um pouco. Ok. Agora, tá muito intenso o tempo todo. Eu tô chorando o tempo todo. Eu não tô conseguindo chegar perto desse bebê. Eu não quero amamentar esse bebê. Eu tô com pensamentos de machucar a mim ou a esse bebê. Aí já não é baby blues. A gente já começa a olhar para esse outro que é a depressão perinatal. Ah, tá. Aí a coisa já é mais percebe que a intensidade é diferente, né? Tem o burnout parental, que é o esgotamento, que é o cansaço. Sim. Tem o burnout profissional, muitas vezes, né? E tem o burnout parental, que é relacionado ao tornar-se mãe ou tornar-se pai, que acomete 20% da população. 20%. Que é esse excesso. Pensa a escala. O neném dorme e acorda a cada 3 horas, o recém-nascido. Sim. Não significa que você vai dormir 3 horas, não. Porque ele vai mamar, rotar, fazer cocô. A privação de sono é gigantesca. Demais. O cansaço pode ser gigantesco. E se essa mulher está sozinha para dar conta disso tudo, a gente pode entrar num quadro de adoecimento por cansaço. Com certeza. Tem a depressão, né, que vai de 25% a 30%, transtorno de ansiedade, a psicose, que ela é mais rara, que é quando a pessoa ela rompe com a realidade, é aqueles casos em que, meu bebê é um demônio, eu joguei ele porque ou escutei vozes que me mandaram, né? É uma psicose. Isso, é psicose puerperal, não é depressão. Muitas vezes a depressão perinatal não tem a ver com desejo de machucar, ou a pessoa machucou o bebê e tal, ela tinha depressão. Não. A maioria das pessoas pensa, não tô doente, eu quero cuidar, eu amo meu filho. Então eu não tenho depressão. Não. Isso não quer dizer que você não tem depressão. Quer dizer que você não tem psicose puerperal. É muito diferente. E a psicose, ela normalmente é muito característica que a pessoa começa a se comportar de um jeito muito diferente. Quem tem proximidade começa a perceber que ela tá mais agitada, ela tá mais agressiva, ela tá falando coisa que não tem muito sentido, ela tá ouvindo coisas, ela tá vendo coisas, ou ela imagina que o bebê dela é um deus sagrado, né? É coisa muito desconectada de realidade mesmo. Mas ela é mais rara. E tem o transtorno de estresse pós-traumático, que ele também é presente. Perceba, transtorno de estresse pós-traumático, sabe aquele soldado que vem da guerra? Sim. A gente tem ele na maternidade. Ah, tem também? Tem. E 25% das vezes das pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático está relacionado à violência obstétrica. Olha só. Um momento que era para ser um momento de recepção do ser, um momento tão especial, pode se tornar o momento mais assustador, talvez um momento de estresse traumático para essa pessoa, devido a uma violência obstétrica. Então é um dado que a gente precisa falar. Mas ilustra aí uma violência obstétrica. Tem uma manobra que chama manobra de Christeler. Ela é proibida por lei, mas ela ainda é realizada hoje. Não. Manobra de Christeler. Quando o enfermeiro sobe em cima da mulher e empurra a barriga. Meu Deus. Sobe na mulher e empurra a barriga pro bebê descer. Parto natural. Pro bebê descer. Não, às vezes pra cesárea também. Porque o que acontece? Hoje em dia, a gente tem muito comum a cesariana eletiva. Sim. O que é isso? O médico vai lá, vai supor a data que você vai parir e vai anotar. Sim. Significa que seu bebê tá pronto? Não. Nenhum sinal de que seu bebê estava pronto. E aí ele marcou a data porque é mais conveniente para ele. E o mínimo obrigado, então a partir de 39 semanas o médico pode marcar. Tem bebês, a gente tem uma estatística lá de uma pesquisa da USP. 50% dos bebês nascem entre 39 e 40 semanas. Completas. Então 40 semanas de um dia, 40 semanas de 2 dias, 40 semanas, isso é 39, 40 semanas. 50%, a maioria. Cada dia o bebê dentro do útero faz diferença para o desenvolvimento dele. Tanto que a gente tem que, se você fizer um ultrassom com 7 semanas, talvez você não vai ouvir o coração. Com 8 você já escuta o coração forte. Porque uma semana para outra faz muita diferença para o desenvolvimento físico e o amadurecimento de uma forma geral desse bebê, certo? Certo. Se os bebês 50% nascem de 39 a 40, mas o prazo mínimo para um cirurgião agendar a cesárea eletiva é 39, em ponto. Normalmente eles marcam, deu 39 em ponto nesse dia a sua cesárea. Talvez esse bebê vai nascer de 1 a 2 semanas antes do previsto, do que ele estaria pronto. Se o ultrassom estiver certo, porque o ultrassom tem uma margem de erro de mais ou menos 10 a 15 dias. Ah, tem essa diferença? Tem a margem de erro do ultrassom. Você pode pegar lá no ultrassom, você vai lá embaixo assim, mais ou menos, aí tem, dependendo se for mais moderno, tem lá mais ou menos 6 dias.
da data que tá ali. O bebê tá lá, fez o ultrassom do bebê tem 2 semanas, mais ou menos 6 dias, mais ou menos 10 dias. Então pode ser que você tire um bebê muito prematuro. E a gente tem tido um aumento significativo de... A gente tá na manopla cristeler, né? Vou entrar aí. Aí você tem lá um bebê que não tá pronto para nascer. Como é que você sabe que o bebê tá pronto para nascer? Na hora que o pulmão, que é o último a ficar pronto, do bebê tá pronto, ele vai enviar um sinal, um neurotransmissor para a mãe, que vai estimular no cérebro da mãe para ela entrar em trabalho de parto. Significa que o bebê vai nascer ali? Não, galera. Demora o trabalho de parto. Demora. E aí, seria o momento ideal, se a mulher não quer um parto vaginal, que ela faça uma cesárea, então. Sim. Ela tem um sinal de que o bebê tá pronto, vai lá e faz a cesárea. Ok, né? Não é o ideal, mas já melhor. Começou, vai lá e faz a cesárea, tá tudo certo. Mas não espera nenhum sinal para esse bebê estar pronto. Aí chega lá no hospital, nessa 39, esse bebê nem sabia que ia nascer, o pulmão não tá pronto. A chance dele ter uma dificuldade respiratória nascer é gigantesca. Gigantesca. A chance de uma dificuldade de amamentação é gigantesca, porque o corpo dessa mulher não sabia que o neném ia nascer. Não tá pronto. Interferindo numa neuroquímica ali perfeita e fizeram caca. Verdade é essa. E aí o que acontece? Esse bebê nem desceu, nem encaixou. Aí bota o enfermeiro para subir lá em cima para empurrar esse neném. Manobra de cristeler. É proibida legalmente porque pode provocar ruptura hepática do fígado dessa mulher, quebra de costela, além de causar danos cerebrais do bebê, dessa pressão, quebrar ossinhos do bebê. Manobra de cristeler é uma violência obstétrica comum. Mas mais comum, infelizmente ainda acontece. A versão cefálica externa acontece, não é uma violência, se tiver, for uma necessidade. Mas esse que eu falo da violência não é informado para a mulher, não é perguntado, não tem consentimento. A própria agendar cesárea eletiva é uma violência obstétrica, porque é obrigação do responsável por essa gestante esclarecer para ela quais são os benefícios, os riscos de cada tipo de parto. Mas hoje em dia essa não é a realidade. Você chega no consultório, às vezes você vai escutar o seguinte: eu faço assim, serve pra você? Então não faz comigo. E quando é SUS, você não tem opção, você reza pra quem tá de plantão. Quem vai estar de plantão, né? E aí, por exemplo, episiotomia desnecessária. Episiotomia é aquele pique, aquele corte que faz na vagina da mulher. A gente tem estatística que 5 a 6% das mulheres vai precisar de episiotomia de fato. Vai precisar. O restante não precisa. Mas no Brasil, 80% dos partos vaginais tem episiotomia. Que é de rotina. É aquela pressa. Rotina. Porque você pensa bem, vou ficar aqui esperando dilatar? Não vou cortar e pronto. Isso é violência obstétrica. E tá ignorando totalmente a fisiologia do parto, a fisiologia do bebê, o momento. Tudo por uma conveniência. Né? Por uma redução de custos. Por uma redução de custos. Isso acontece, isso é muito comum. Ou então, pior, isso é real, isso acontece aqui em Catalão. A mulher chega com seu plano de parto, que é um documento que garante, né, ali com o que ela gostaria de ter nesse parto. Sim. Se ela chegar com esse plano de parto no hospital, muitas vezes ela vai sofrer retaliações e violência por causa disso. Ah, você quer parto vaginal? Você trouxe plano de parto? Tá bom, então você vai ficar sozinha aí no quarto. Ah, tem isso também? Tem. Ah, essa aí é enjoada, vamos deixar ela quieta. Vamos deixar ela sofrer. Vamos deixar ela sofrer. Não vamos atender, vamos deixar. É comum e acontece. E eu conheço um caso que isso aconteceu e infelizmente evoluiu para óbito do bebê. Óbito do bebê. É um absurdo. Tem tanto absurdo acontecendo, Marcelo, que assim... Isso doeu o coração, não me fala isso não. Aí eu fico muito entre falar... Porque a pessoa precisa estar consciente, a sociedade precisa mudar isso, sim, ter clareza. E não falar também, para não assustar tanto. Porque já tem tanta cobrança, tanta coisa para você pensar que você ainda tem que se preocupar com anestesista, por exemplo, no meu caso. Eu nunca imaginei que eu ia ter que a anestesista, por conveniência dela, não tinha necessidade, era conveniência dela, ia me apagar. Ela me tirou a voz, ela me tirou o direito de ver meu filho, ela me tirou momentos que eu nunca mais vou ter. Mas você estava exaltada? Você estava... Não, tem vídeo, eu estava assim, Fernando, ele é bonitinho, ele é cabeludo, deixa eu cheirar ele, deixa eu dar um cheirinho. Meu filho, gente, Meu Deus. Ele estava bem, ele nasceu bem, não teve nenhuma complicação, deixa eu cheirar meu filho.
É o primeiro sentimento, né? Isso é instintivo. Uai, gente, meu filho nasceu, eu queria ver É ele. instintivo da mãe, né? Ai, você tá muito agitada. Eu falei, tá não, só tô empolgada, gente. Meu filho nasceu, uai. Não tem. E Vamos para pronto. o próximo slide. E aí? Saúde mental materna imposta, né? Sim, esse aqui é um gráfico de uma pesquisa realizada pelo Dreyer e Fitzgerald em 2022. Nós tivemos a tradução feita pela equipe do Maio Fruta Cor, que é o Movimento Nacional pela Saúde Mental Materna. E eles fornecem material e aqui no município eu sou representante. Sim. E esse é um cartaz em que eles traduziram esses dados que são importantíssimos. Nessa pesquisa deles, eles constataram que uma saúde mental materna precária, ela vai influenciar desde a gestação, em que vai ter impactos na conexão e na vinculação mãe-bebê, vai ter baixa adesão no acompanhamento pré e pós-natal, desnutrição, risco aumentado de parto prematuro e risco aumentado de pré-eclâmpsia. Uma mulher mentalmente adoecida que não está sendo cuidada. Se a mulher identifica que ela não tá legal, né, que ela tá com algum adoecimento, procura psicoterapia, procura o psiquiatra, faz o tratamento necessário, a gente reduz isso aqui. Eu tô falando de um adoecimento não tratado, que fique claro. Sim. No pós-parto, risco aumentado de dificuldades na amamentação, precariedade nos cuidados com o bebê. Lembra do cuidado e do afeto como Sim. importante para o desenvolvimento? Isso não vai acontecer. A mulher com uma depressão pós-parto, ela não tem energia muitas vezes para tomar banho e sair da cama. Como é que ela vai oferecer toda essa necessidade de cuidado que o bebê demanda? Ela não consegue. Não é que ela não quer, ela não consegue. Ela não consegue. Né? Ela está adoecida. E quem tem diabetes, ninguém manda ser forte procurar Deus. Quem tem problema cardíaco, ninguém manda ser forte procurar Deus. As pessoas falam, procura um médico e se trate, se está adoecido, você tem tratamento. Mas para doença mental, muitas vezes a gente tem esse estigma, né? Na primeira infância, vai ter um risco aumentado da mortalidade infantil. A desnutrição muitas vezes vai resultar em diarreia, em baixa imunidade, sistema imunológico deficiente, que não vai ter uma formação muito bacana, desde a gestação já não vai ser. Esses órgãos talvez tenham alguma má formação, tem maior chance também. Risco aumentado de baixo peso ao nascer, baixos índices de aleitamento materno exclusivo. Na infância, vou tirar aqui do ladinho, tem um risco aumentado de restrições de crescimento, empobrecimento do desenvolvimento cognitivo, isso tudo por uma baixa estimulação. Uma saúde mental materna interferindo na saúde desse indivíduo que está em construção. Sim. Então, são dois abandonados e que vão estar adoecidos, né? Aumento do risco de desnutrição, diarreia e doenças infantis e baixos índices de imunização. E na adolescência, que volta, né, para o período reprodutivo. Lá na adolescência. Risco aumentado de morte por suicídio. Risco aumentado de transtornos mentais na puberdade. Olha só. A consequência lá na adolescência, hein? Isso. Marcelo, se a gente conseguir cuidar da mãe enquanto ela está gestando, gente, isso aqui é dinheiro público. Tudo isso. Isso é economia. Mais do que dinheiro, porque muitas vezes a gente tem que falar em dinheiro, né? Sim. Porque muitas vezes, gente, isso aqui a mãe merece ter uma maternidade feliz. Sim. A criança merece ter o afeto que ela precisa. A sociedade vai ser recompensada com seres humanos muito mais aptos, com QI mais elevado, com potencialidades melhores, pessoas mais bacanas e saudáveis. Né? Sim. Vamos para a próxima, Gabi. E aqui eu coloquei alguns fatores de risco, Sim. né? Cultura. Tava falando. É o primeiro não por um acaso. Não por um acaso. A perpetuação desses mitos e crenças, nossa, gente, é muito cruel. Eu começo falando muito sobre o trabalho, né, que tem essas cobranças, essas exigências. Muitas vezes a gestante ela é cobrada a render mais do que ela era antes de estar grávida. Isso é cruel, Isso né? é cruel. É cruel. Ela está fabricando um ser vivo, ela tem um desgaste de energia, ela tem um cansaço muito maior e ela vai sofrer esse estímulo e ainda assim, por mais que ela se esforce, mostre serviço, ainda assim, muitas vezes elas são mandadas embora. Olha só. Muitas vezes. Porque, é caro para a empresa, quem vai cuidar desse neném, né? Então, nós não temos uma sociedade que se responsabiliza pela fabricação de seres humanos.
Sim. Porque se ninguém tiver mais filhos, vamos pegar esses países da Europa que as pessoas não estão tendo mais filhos, o que está Tá acontecendo? envelhecendo todo mundo. E não tem quem produz dinheiro. Não. É uma sociedade velha, né? E aí acaba que tem um grande prejuízo, porque quem trabalha, a gente precisa de pessoas para sustentar a sociedade, para fabricar, para produzir, para gerar o dinheiro, para produzir. E aí, se não tem filhos, então ter filhos é interessante para toda a sociedade, certo? Sim. Mas a responsabilidade é jogada nas costas, muitas vezes, só da mulher, da família. Às vezes as pessoas fogem disso, não querem ter filhos, né? Sim, e aí as consequências a gente já sabe, né? Já temos atualmente países que têm essas consequências dadas. Né? Que isso é interessante. Então, a construção histórica da maternidade, a romantização, invisibilidade, que é esse silenciamento. Sim. Não, tá tudo bem, tá lindo, tá plena, tá maravilhosa. Se essa mulher vai falar, eu tô com medo, eu tô insegura, eu tô triste, porque o que eu consegui fazer eu não consigo. Eu sinto saudade de ir pra balada, eu sinto saudade de me divertir, eu sinto saudade de comer queijo. Até a alimentação fica muito restrita durante a gestação. Não, isso é silenciado. A sobrecarga e a questão do gênero, né? Que o feminino muitas vezes é encarregado, incumbido dessa missão quase que sozinho. Aí uma vez por ano você é chamado de heroína e esse é pagamento. Pelo amor. A gestação e o puerpério como um período de crise, né? Aqueles que eu te falei, dos momentos da vida de uma mulher, é o principal momento, né, de adoecimento potencial. A história individual, o que isso quer dizer? É importante a gente olhar como é que foi quando essa mulher estava sendo gestada na barriga da mãe dela. Se essa mãe dela teve uma depressão, se essa mãe dela teve um divórcio, teve alguma questão, mas durante a gestação ou os primeiros anos de vida desse bebê, ela agora, enquanto grávida, tem um maior risco de ter adoecimento mental materno. Olha só. Devido a essa história pessoal dela, que fica armazenada nela de alguma forma. Sim. E volta, né? Porque aí pensa, vai nascer o neném, o cérebro vai buscar as informações que ele tem armazenado lá sobre cuidar de neném, e o que encontra lá? Às vezes tem informações dolorosas guardadas lá. Guardadinho lá, né? Fica lá. Relacionamento conjugal prejudicado. Muitas vezes a gente tem isso aqui como fator de risco. Né? Tem. Demais, né? E aí tem aquele mito, eu vou ter filho para salvar o casamento. Não, e muitas vezes isso só piora. A ajuda insatisfatória no cuidado com as crianças é aquele largada sozinha para dar conta de tudo. Isso tem também um maior chance de adoecimento. Essas creches, por exemplo, que a criança fica lá quase que durante o dia todo, tem um lado bom, né? Que deixa a mãe ir trabalhar, favorece a mãe ir para o trabalho, mas ao mesmo tempo a criança não tem ali aquela... Como equacionar esse problema, né, doutor? Sim. Que a mãe tem que trabalhar, tá? Tudo bem. Hoje a mulher participa também do custo, né, da vida da casa. Mas e as crianças? Põe na creche. E ela está tendo aquele cuidado adequado ali dentro de uma creche? Mais do que isso. Aí você põe a mãe para trabalhar, põe a criança na creche e o momento que elas vão ter juntos. É um momento de qualidade ou é um momento que ela vai cuidar da casa? Ela vai estar cansada também, né? Porque ela trabalhou muito, ela quer deitar, dormir, quer comer. O menino está com fome, o menino tem que tomar banho, o menino tem que tomar um remédio. A criança está triste, está precisando de diversão. Marcelo, precisa de diversão também. Mas você percebe que enquanto a gente só olhar a mulher, a mãe foi trabalhar, a mulher, cadê o pai? Isso falando que o pai está ausente, né? Essa situação do pai ausente, né? Mas se o pai está ali, por que não? Cadê o pai? Muitas vezes o pai está ali, Marcelo. Sim, o pai está ali. Tem mulher que está recém-parida, que não está tendo tempo nem de tomar banho, de escovar o dente, e o marido continua a vida normal. Então, né? Aí vai nas terças, não sei aonde, quarta sai com meus amigos, fim de semana eu vou beber. Um jogo de futebol aqui. A minha vida não pode mudar, senão... Marcelo... Vamos repensar. Vamos repensar, porque é fácil. Não, repensa aí, meu amigo. Isso aí. Repensa aí. Se isso está servindo para você, repensa aí. Cuidado de uma criança e o adoecimento dessa mulher e dessa criança não é responsabilidade só dessa mulher. Não é. De jeito né? nenhum. E mesmo que o casal não esteja mais junto, esse pai está cumprindo o papel dele de Sim, pai. Com certeza. Tem responsabilidade de papéis também. Não dá para jogar só nas costas da mulher, coitado. Claro. Muitas vezes. Aí, ex-esposa
E ex-filhos, né? Nossa, péssimo. Péssimo isso, né? E é comum, infelizmente. E aí? Não, eu separei, mudei, tô em outra cidade. E os filhos? Não tem notícia. Culpa da mulher, né? Dá um dinheirinho de vez em quando. Dinheirinho que não dá pra ela. Nossa, Marcela. Isso é cruel, né? Mas infelizmente é cultural, né? Mas você percebe, enquanto a gente olhar pra mulher que tá trabalhando e tentando dar conta de tudo como culpada pelo adoecimento, não vai ajudar. Agora, se a gente olhar, cadê o pai? Então. Cadê os companheiros? Cadê o rapazinho, né? Cadê? Colaborou aí com a fabricação, né? Uai, cadê? Cumprindo as outras partes para que essa criança tenha esse tempo de qualidade, para que essa mulher tenha esse tempo de qualidade. A mulher não está sozinha nesse cuidado, nessa responsabilidade. Então, acho que assim, olhar para o masculino e como tem sido posicionado, mesmo dentro dos relacionamentos, qual que é a responsabilidade do papel desse masculino nesse adoecimento, nessas faltas para essa criança? Enquanto ficar só para a mulher, não vai mudar muita coisa, não. Vai mudar. Não. Tem que ter uma responsabilização. Vamos lá, nós paramos, foi na história individual. Nós terminamos esse 5 já. Então vamos passar para o outro fator de risco. A história anterior de depressão ou de doença mental. Então, se a mulher já tem um histórico de depressão, se ela já teve um bipolar, se ela já tem outra alteração antes da gestação, durante a gestação ela vai ter um maior risco de adoecimento. Então, é importante ficar atento, porque tem a questão genética também, né? Uma vulnerabilidade genética a adoecimentos. A gravidez não planejada ou não aceita também pode ser um fator de risco. Então, por isso que é tão importante, quando eu falo que eu sou psicóloga perinatal, eu falo de jovens, estou falando de educação sexual, de ir na escola, eu falo de métodos contraceptivos, de ensinar essas crianças como é... Não é para ensinar a criança como é que faz ter relações sexuais, é para ensinar para ela como é que se cuida, como é que funciona o corpo, como é que são os ciclos, né? Isso é necessário. Ausência de parceiro ou de suporte social. Sim. Alto nível de estresse percebido, dificuldades no aleitamento materno e a história de abuso ou violência doméstica. Infelizmente, isso é uma realidade, né? Sim. Passado, Gabi. Essa daqui, essa 11ª, eu acho que é até importante ressaltar, Marcelo, porque ontem, no dia 17 de novembro, foi o Dia Mundial da Prematuridade. Faz parte da campanha Novembro Roxo, que fala sobre o nascimento prematuro, né? E tudo que tem acontecido. E como essa história passada ou presente de complicações gestacionais, gravidez de risco, ou de perda fetal, né? Baixo peso ao nascer, como essas questões também são fatores de risco para adoecimento mental materno. Uma mulher que ela tem uma perda gestacional anterior, ou uma mulher que tem uma gestação em que ela tem um risco para ela e para o bebê, isso você coloca muito mais carga em um momento que já é desafiador. Sim. Então, é um ponto importante para a gente se atentar e cuidar com mais responsabilidade. Porque é muito comum, infelizmente, também de acontecer, é o que a gente faz em casos de perdas de bebê. Né? Eu te trouxe que 20% das mulheres perdem. É um nível alto, né? É um luto que ele é, novamente, invisibilizado, diminuído e não reconhecido. Sim. Quantas vezes a gente escuta falas do tipo, bom foi no início. É verdade. Se é nova, você arruma outra. É verdade. Isso, são tentativas de ajudar, mas não são falas que colaboram. Porque é como se você diminuísse a dor da pessoa. Você invalida a perda que ela tem de um filho. Porque não é aquele filho, perdeu com poucas semanas, com poucos meses. Aquele bebê, ele, a partir do positivo, que a mulher descobre esse positivo, na cabeça dela, esse bebê já tem um futuro inteiro pela frente. Sim. Né? E quando a gente perde esse filho, todas essas datas, todos esses momentos, essa falta vai estar ali presente. E ninguém vira, por exemplo, uma pessoa que perdeu o pai, perdeu uma mãe, e vai falar coisas desse tipo. Perdeu um marido, perdeu uma esposa, né? Então é importante a gente falar sobre isso também. Dificuldades financeiras, baixa escolaridade, desemprego, dependência de substâncias psicoativas e o grande número de filhos. Entra novamente na questão do planejamento familiar. Né, do planejamento. E às vezes tem tudo isso dentro de uma casa, né? Sim. Dificuldade, particularidades, emprego. Sim. Né? Tudo junto ali, né? Na minha... Pode passar, Gabi.
E aqui... Você vai falar da mobilização, né? Também. Sim. Que eu sempre trago esses dados que dão uma desanimada. Uma vez eu fiz um meu pai, eu pensei, nossa, nem vou ter filho não, caramba. Não. Deixa isso pra lá, desanimei. Mas eu acho que é importante trazer também que o tornar-se mãe e tornar-se pai é um momento de grande transformação e muitas vezes transformações positivas. Sim. De amadurecimento, de conhecer-se, de testar, de descobrir que você pode fazer muito mais do que você pensou. Eu brinco que quando meu filho nasceu, primeiro, né, mais marcante, eu pensava assim, meu Deus, eu acho que eu não consigo ficar sem dormir, isso não é humanamente possível, eu vou morrer. E aí você aí, passava mais um dia e você continuava vivo. Você, caramba! E a amamentação também, caramba, como é que é possível o bebê ganhando não sei quantos quilos e tudo assim, você nutrindo aquele ser. Você fala, é incrível. Eu acho que ter filho é presenciar Deus bem de pertinho. Nossa, É um milagre. É um milagre. É um milagre. Você pegar 2 células A ali. concepção já é um milagre. E se eu te falar? A concepção já é um milagre. Marcelo, se eu te falar que tem um ponto especial pra caramba da concepção, eu acredito muito em Deus, né? Em milagre eu gosto muito. E quando eles vão fazer fertilização in vitro, que coloca aquelas placas de Petri, acho uma forma da gente saber se deu certo ou não é que quando o óvulo e o espermatozoide se encontram e aquele embrião vai ser viável, né? Aquela célula vai ser viável, emite-se uma luz. Sim, no momento da fecundação, quando dá certo esse encontro, tem uma luz. Tem fotos dessa pessoa. Nossa, é lindo, é lindo. E os que não vão vingar não emitem essa luz nesse encontro. Ali na própria aplicação da placa, não consegue emitir. Olha, por isso que é um milagre. É um milagre. É um milagre. E dá pra ver, é muito bonito. Depois, se eu achar, eu te mando fotos. É incrível. Eu não sabia dessa luz. É uma pesquisa que fizeram, eu achei incrível. E de verdade, falando de mim, a maternidade me virou do avesso. Mas eu descobri que eu estava no lado errado era antes. Tudo que me aconteceu, sim, é aquele assim, você descobrir potências, habilidades e recursos e oportunidades que você nunca teria se você não tivesse um filho. E todos os dias a convivência com meus filhos me desafia a ser uma nova eu, a tentar ser melhor por eles, para eles, com eles. E isso me leva a um processo de autoamadurecimento, né, de potencialização enquanto indivíduo, enquanto pessoa. E você vai estudando e você vai vivenciando. Você tem esses filhos que estão numa fase tão bonitinha também, né? De descoberta, de novidades. Então você vai lendo, você vai estudando e vai vivenciando, né, doutora? E eu brinco dentro de casa, né? E quando a gente cria um filho, é uma oportunidade única. Tem muitas teorias que falam da criança ferida, né? Da criança interior ferida, que cada um carrega a sua. E quando você cuida do seu filho, você tem a oportunidade de cuidar um pouquinho daquilo que da sua criança também. Eu me lembro que recentemente, né, foi aniversário da minha filha, e eu fui comprar um presente pra ela. E aí eu achei um porta-joia antigo, que tinha uma bailarina que ficava girando. Bonitinho, aquilo é muito legal. Quando eu era criança, eu queria um daquele, eu não ganhei. Minha irmã ganhou, e ficou por isso. E aí quando eu vi, eu pude comprar pra minha filha. Parece que você estava assim. É aquele carinho. Aquela forma assim, quando eu ofereço para os meus filhos aquilo, eu acredito de verdade que cada mãe e cada pai dá o que tem para o seu filho. Sim. Né? Não todos, mas a maioria, né? Vamos dizer todos. Dá o que tem. E mesmo sendo o que tem, às vezes falta alguma coisa. É importante ter a falta. A falta ela é importante para o indivíduo. Faz parte da vida da gente, as faltas, né? Sim. Ela não tem tudo que ela tem que existir. O Freud, né, que é o criador da psicologia, ele fala que a falta é o que dá o direcionamento para a pessoa. Se ela tiver tudo, ela não tem o que fazer. Te faz correr atrás. É o que te faz correr atrás. E aí eu tenho faltas. Minha mãe e meu pai, eu sei que eles fizeram tudo o que eles tinham, eles deram passos gigantescos do que eles tiveram para mim. Mas ainda assim tem faltas que eu reconheço que ficaram, sabe? Não porque eles não quiseram, porque eles não conseguiram. Né? E aí, quando eu consigo fazer isso para os meus filhos, é como se fosse reparador para mim também, sabe? É muito especial, é muito gostoso. Então, assim, não fiquem, pode ter filho, tá, Gabi?
É E daqui incrível. 6 anos ela quer ter filhos. 6 anos? 6, 7. Tá bom, tá em tempo. É uma experiência muito transformadora. Eu acho que é um milagre de Deus a olhos muito pertinho, sabe? Eu não consigo É explicar. muito bonito. Eu chorei, eu tenho 4 filhos, né? Ah, Eu chorava sempre quando o primeiro contato, assim, sabe? Com é pai com incrível. filho. Aí é muito emocionante, muito forte, né? Muito, assim... É indescritível o sentimento, né? Tem Indescritível o sentimento. um psicólogo, eu não me lembro o nome dele agora, que ele fala que é tirar a gente do individualismo Sim. e te ensinar a viver por um outro, a Isso. cuidar do outro, tirar a gente da estupidez do meu umbigo, minhas necessidades, e você vai pro outro, para um olhar mais ampliado, para um mais social, né? Então é muito legal. Mas enquanto a gente tem tantas questões que precisam ser trabalhadas, socialmente construídas, né? A gente acabou criando, falar, gente, que eu vou achando, onde eu vou achando parceiro, eu vou aderindo, eu vou trazendo, né? Que você tem ali, hein? Né? E aí a gente teve a primeira mobilização catalana pela saúde mental materna. Sim, a gente conseguiu ali aqui, né? Aprovar o projeto de lei que institui o Maio Fruta Cor no município. Então, nós temos lá, já sancionado pelo prefeito, tudo certinho para falar. Porque Maio Fruta Cor, por que maio? Maio não é o mês das mães? Sim. E por que fruta cor? Não dá pra gente pôr uma cor só. Maternidade não é só rosa, é também, mas não só. Não é aquela coisa escura, negra, não é. Mas também tem seus lados. Dependendo da luz que incide, é uma cor diferente do momento, da fase, da pessoa. Né? Foi legal esse termo, fruta cor. Eu ia te perguntar sobre isso. O maio fruta cor. Aquela cor da conchinha que você vai virando, você vê roxo, branco, né? E aí é o maio fruta cor, pra gente falar então como é que é a maternidade pra lutar de fato, pra dar presente pras mães. Dia das Mães, vamos dar um presente pras mães? E é uma campanha nacional que em 3, 4 anos de existência já tem quase 300 cidades, nacional e internacional. Também já temos, nós já aprovamos muitas leis, dezenas, centenas de leis, né? Estão caminhando para alguns estados já têm a lei. E em Goiânia também tem uma outra que é de lei de umbiguinho e umbigão, que prevê assistência psicológica na gestação, parto, pós-parto. Então nós estamos caminhando nesse sentido de cuidado. E aqui em Catalão também. Lá, deixa eu ver aqui. Muita gente ali, né? Aí nós tivemos um simpósio. Esse foi de 2023, na UFCAT, com 2 dias. Foram 6 profissionais diferentes, mais 7 horas de palestras, tudo gratuito, todo mundo voluntário, falando sobre saúde, né? Então tinha psiquiatra, tinha psicólogo, tinha fisioterapeuta, tinha doula, tinha consultor de amamentação. Esse ano a gente conseguiu mais completo ainda, eu já vou mostrar pra vocês, né? Onde me chamaram pra falar, eu fui, ó. Fui na ONU, John Deere, Objetivo, Veratos, OSP, vereadores, rádio, TV. Tivemos a Marcha Fruta Cor, que é essa galera aqui embaixo. É a marcha, né? Saímos lá na 20 de agosto, bem no Dia das Mães, falando, vem pra rua, vamos falar de saúde mental, vamos cuidar. Vocês se reuniram lá no Calixto Abrão? Isso, nos reunimos no Calixto e andamos até a Praça do Coreto, como é que se chama? Getúlio Vargas. Que bom, viu? A criação da Lei 4091, essa foi o que nós conseguimos em 2023. E agora, em 2024, a gente caminhou mais um pouquinho. Olha, que legal. Que é a próxima. Pode passar, Gabi. Tá. Esse aqui foi meu xodózinho. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lá. Rafael, Lorena, né? Sim. Aqui. Esse ano, graças a Lorena e a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que ofereceram um ano. Ela é ótima, né? Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Tchau, Lorena. Um abraço. Um beijo, Lorena. Somos seus fãs. Ela é demais, né? Ela é. Procurei, Lorena, o que a gente pode fazer? Ela, vou te ajudar. Vamos ver aqui por onde a gente pode começar. E ela orienta. Eu tenho vontade, mas eu não sei muito bem os caminhos, né? Tá juntando os talentos aí, os parceiros. Igual o Rubens falou assim, me conhece os caminhos. Eu falei, Rubens! Caiu no céu. Vamos juntar. Né? Então a gente fez uma capacitação para todos os profissionais da rede pública do município e foi oferecendo informação e ferramentas. Sim. Tem uma escala que chama EPDS, que ela tem validação em mais de 17 países. Olha que legal. Que é uma escala de avaliar, é rápida, super prática, de identificar depressão, gestacional e pós-parto. E eu ensinei todos os profissionais da área da saúde que têm contato com essas gestantes para poder aplicar, fazendo esse diagnóstico precoce, para fazer uma intervenção precoce. Então, intervindo um monte, impedindo aquela cascata lá de acontecimentos, né? Que legal.
Tive uma live com o ginecologista obstétrico que tem feito um trabalho incrível de imunização aqui no município, que é a doutora Laurinelli. Tivemos rodas de gestantes e puérperas nas UBSFs, eu fui em algumas, a gente fez, porque esse serviço estava parado. Sim. Tava difícil, tá? Eu falei, não, então vamos ver o que é possível. Conversamos com as enfermeiras responsáveis pelas UBSFs, elas organizaram e a gente conseguiu fazer, mostrou que esse público tem sim interesse, né? E pode sim se beneficiar de práticas que não são tão custosas em termos financeiros, né? Também tivemos palestra e roda de gestante na Secretaria Municipal de Saúde, palestra na SUI, que é a Society of Women Engineers Brasil. Olha. Entrevistas em rádio, distribuição essa daqui. Graças ao nosso apoio financeiro, que esse ano foi maior, né? A Unimed nos apoiou. Eu não vou entrar em nome, senão eu posso me complicar aqui, né? Posso me esquecer de alguém. A Secretaria Municipal de Saúde também. Nós conseguimos fazer folders informativos. Para onde não tiver psicólogos, para onde não tiver esse acolhimento, pelo menos que essa gestante receba esse folder, com algumas informações básicas, né? Então, eu criei esse folder e ele está sendo distribuído. Eu tenho contato já, tem projetos na UFCAT que eu fiquei sabendo, eu fui na segunda mostra de saúde, de saúde mental, sim, né? E aí lá tinha alguns projetos dos estudantes da UFCAT e alguns eles estavam falando de gestantes. Aí eu, lógico, fui de gestante de projetos, eu fui lá, né, interessado em inteirar. E aí eles falaram que estavam usando esse folder como padrão, que estavam com iniciativas na UBSF, com rodas de gestantes, a partir desse treinamento. Olha só. Como consequências desse treinamento. E eu brinco assim, eu estou saindo espalhando sementinha. Onde está germinando, eu não sei não. Às vezes eu tenho notícia, mas eu estou espalhando. E fraldas também. Sim, né? Nós tivemos o apoio, os patrocinadores deram brindes, contribuições, e a gente continua então. E para o ano que vem, continuamos trabalhando para que a gente consiga fazer ainda mais. Você não pode parar. Esse simpósio da UNA foram 3 dias. Nós abordamos 8 áreas diferentes. Nós tivemos direito com o Dr. Fausto, que falou sobre violência obstétrica. Sim. Foi uma excelente palestra. Nós tivemos palestra com um psiquiatra, com um ginecologista obstétrica, com um psicólogo, com um neurologista. Ampla. Olha que legal. Vários profissionais engajados em levar na UNA, gratuito. No primeiro dia nós tivemos mais de 200, foram 230 inscritos. No primeiro dia nós tivemos uns 200 pessoas presentes, algumas se inscrevem no vão, né? E até o terceiro dia nós tivemos uma presença importante, com distribuição de vários brindes, mas mais do que o brinde, informação. Então foi assim, eventos muito positivos que eu fiquei muito feliz de todas as parcerias, né, que eu consegui. A Carla, que é professora na UFCAT, a Gabi Moraes, Marília Gabriela Moraes, que também é professora na UFCAT, que também está comigo na organização para a gente conseguir todos esses recursos, né. Que coisa boa, doutora. Então, eu faço questão de colocar aqui os seus contatos, olha lá, porque nós já estamos com 1h30. Nossa! E a gente combinou aqui de não passar muito desse limite. Nós vamos deixar para fazer o cafezinho e o bate-rebate numa próxima vez que você vier aqui. Te agradecer imensamente. Eu fiquei encantado com você, com a sua capacidade, com a sua competência. E, infelizmente, nós vamos ter que terminar, porque nós já ultrapassamos quase meia hora do nosso tempo. Falo muito, né? Não, só coisas boas. Coisas boas. Queria agradecer o Rubens, nosso diretor, agradecer a Gabi, que está ali segurando as contas ali para nós sempre, e te deixar à vontade, doutora Samara Pazeta, para fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade e espaço de fala e informação. Eu queria dizer, se você está escutando aí, se você quer ser um apoiador, se você quer ser um patrocinador, nós já estamos começando a nos organizar para o ano que vem, para as nossas ações. Nós precisamos de apoio financeiro para poder fazer folder, cartaz, para poder fazer existir. Então, tem meus contatos ali. Se você puder, quiser apoiar a causa, se você quiser ir com a gente para a rua, quiser levar palestra para sua empresa, quiser fazer parcerias, vamos todo mundo cuidar de quem cuida de todo mundo. Sim. Né? Não adianta um dia no ano chamar a mulher de guerreira. A gente precisa
fornecer condições básicas de saúde física, de saúde mental para essas mulheres, para essas crianças. E isso sim pode sim mudar a sociedade. Eu acredito nisso. Olha, foi magnífica a nossa conversa de hoje. Eu acho que serviu para tanta gente, não só para gestantes, mas para todos, para os pais, né? Para os irmãos, para as avós, para os avós, para a família que está aguardando, porque não é só a mãe que está esperando um filho, não, é a família que está esperando um filho. Sim. Né? Queria dedicar essa entrevista de hoje para minha filha, Isadora, que está assistindo, mandar um beijo para ela. Ela falou que iria assistir, porque ela está gestante, de 3 meses, do Mateus, já fez o teste. E é um menininho, Mateus, mais um neto que está chegando, eu estou super feliz. Isadora, um beijo para você. E, doutora, mais uma vez, muito obrigado. Ficamos muito felizes e gostaria de te convidar para uma próxima. Viu? Uma próxima. Bora. Tá certo, combinado? Obrigada, Marcelo. Obrigada, Gabi. Obrigada, Rubens. Obrigada a todo mundo aí que nos ouviu. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Muito obrigado. E para vocês que ficaram com a gente até agora, um beijão, um abraço. Obrigado pela preferência, pela audiência. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, gente. Valeu! Tchau.